Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, de gestores, de inovadores, de gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer aqui em Blumenau, Santa Catarina, até no Brasil, por que não? Aliás, tem 200 e sei lá quantas entrevistas aí para você dar uma fuçada no nosso arquivo, dá uma olhada lá que com certeza vai ter muita coisa interessante. Você vai se identificar ou pessoalmente ou profissionalmente, com certeza vai te ajudar de alguma forma. Antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva aí também no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube. Aproveita para acionar a sineta, porque assim eles te avisam quando novas entrevistas são publicadas. São 2 entrevistas por semana publicadas aqui neste canal. E também compartilhe, dê um like nesse vídeo, que é importante para a gente também. Compartilhe com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo de alguma forma. Também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, qualquer plataforma de podcast você pode seguir a gente. Estamos lá no Spotify com vídeo até, por sinal, chique demais. Nunca vi disso, mas enfim. Concorrência para o YouTube agora também, o Spotify. Bom, hoje o Rafael Silva não está comigo, teve que dar uma saidinha, deixou a bucha, vamos dizer assim, só comigo. Bucha, modo de dizer, né? Porque isso aqui é um prazer fazer sempre com vocês. Por isso mesmo, eu vou falar um pouquinho agora dos patrocinadores, né? A gente vai falar da ProWay, primeira patrocinadora do programa, do podcast, desde lá do início, apoiando essa iniciativa e também colaborando com o conteúdo. De vez em quando a ProWay está aqui com a gente também, passando informação sobre o que eles produzem, né? Educação, conteúdo para conhecimento. A ProWay, para quem não conhece, é uma das maiores escolas aí de tecnologia, não só da região, mas também do estado e, por que não, do Brasil. Um envolvimento social fantástico através do Entra 21, que é um programa que tem resolvido um pouco o problema do pessoal da tecnologia aí, formando desenvolvedores. Tem uma importância significativa aí para essa, como diz o Rafael, essa mudança como é que é? De setores, do setor importante da cidade, vamos dizer assim, né? A gente era muito industrial, muito texto, e agora a gente é muito serviço, graças também à ProWay, como graças a um monte de gente aí que trabalhou por isso. Enfim, obrigado ao Guilherme, ao Sérgio, à Nayara, por todo o apoio aí ao podcast. Agradecer também à Premier Soft, né? O Rafa sempre gosta de falar que a ProWay é a escola da tecnologia e a Premier é a fábrica de tecnologia, né? A Premier desenvolve aí soluções para todo e qualquer tipo de setor ou de problema que você tem aí para resolver. Vai lá, conversa com o Rodrigo, com o JP, vê qual é a tua necessidade e se eles, por acaso, não puderem, né, resolver o teu problema, com certeza eles vão saber indicar por onde ir para resolver esse teu problema, essa tua demanda, essa tua solução aí para a internet, para aplicativo, enfim, para qualquer coisa relacionada à tecnologia. Eles também alugam, entre aspas, vamos dizer assim, equipes aí para você. Se você tem já uma equipe de desenvolvedor, quer dar uma reforçada para fazer uma entrega mais rápida, uma entrega mais eficiente, vai lá, conversa com eles também, que eles vão dedicar uma equipe para ajudar a tua e fazer essa entrega da melhor maneira possível, né? Então, obrigado também aí, Rodrigo e JP. Agradecer também a Isidoro Automóveis, né? A 8ª maior loja de carros usados, de veículos usados aí do país. Tem sede em Jaraguá do Sul, tem unidade em Navegantes, em Itajaí, a sede, no caso, a matriz aqui em Blumenau, na BR-470, mas você não precisa se deslocar até a 470, não. A Isidora tem agora uma loja ali no centro de Blumenau, em frente ao Rui Memblau, praticamente, onde era ali do ladinho do Posto Royal, da Casa Royal. Ali está instalado, então, o Isidoro. Você pode fazer a sua visita lá e conversar com os vendedores lá também, ou então no isidoro.com.br também. O pessoal te atende lá, tem o link para conversar por WhatsApp, eles atendem rapidinho, pelo menos devem atender rapidinho. Se não atender, dá um toque aqui pra gente que o Rafael fala depois com eles lá para ver o que aconteceu. Mas, em geral, eles atendem rapidamente também. E por fim, quero fazer também uma propaganda agora, né? Vender o nosso peixe aqui também, porque esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui também está disponível para você. Se você está afim de fazer conteúdo, não só podcast, mas gravar vídeos institucionais, enfim, de alguma forma, precisa de um estúdio para isso, de uma estrutura para isso, aproveita essa nossa estrutura que está aqui. Câmeras, até o Gabriel, que é o editor, cortador, produtor, está aqui disponível também para vocês. Então, é interessante que se você for começar a fazer conteúdo, faça aqui
com a gente, por exemplo, para sentir se é isso mesmo, se é nesse caminho que você quer caminhar, para investir depois, quem sabe, no seu estúdio próprio. Mas aí a gente tem essa oportunidade aqui de alugar também para você. Então procura a gente lá no @podcastatdqn no Instagram, manda um direct para cá, que a gente faz o orçamento e conversa sobre isso também. Beleza? Bom, hoje tenho o prazer de conversar aqui com mais gente da tecnologia, gente tradicionalíssima, vamos dizer, aqui na cidade. Conheço o pessoal já há algum tempinho. A gente vai falar da Teclógica, uma empresa já tradicional aqui na cidade, tem alguns anos já de caminho, e com a gente está aqui o Clóvis Vasselay, que é um dos fundadores, e também o Aloysio, esqueci o sobrenome. Arbegaus. Arbegaus, é um sobrenome diferente, é alemão, diz ele, mas eu não conhecia nenhum Arbegaus aqui ainda. O Aloysio, que é diretor comercial lá da Teclógica aqui de Blumenau. Gente, obrigado por ter atendido, né, aceitado o nosso convite e estar aqui para contar um pouco dessa história. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado, Pancho, pela oportunidade de estar aqui, conversar com o ouvinte aqui. Com o ouvinte, com o espectador, com todo mundo. Espectador, exato. Não só ouve podcast, hoje a gente assiste também. Legal. Tudo bom, Aloysio? Tudo bom, obrigado pelo espaço. Imagina, a gente tem que contar essas histórias porque são histórias que fazem diferença, né? E a Teclógica tem quantos anos? Já tem muito tempo já de estrada, né, Clóvis? Ela vai completar 30 anos daqui a... ainda mais um ano, 2, ela completa 30 anos, são 3 décadas de história, né? Pois é. Em cima da área de tecnologia, tem bastante coisa para ser dita. Ou seja, começo dos anos 90, então, né? Metade dos anos 90, em 94, ela nasce, né? Ela surge aí com a ideia de atender a parte de serviços. Uhum. Muito nessa época tinha uma demanda forte por terceirização, por desenvolvimento de projetos sob medida, então a gente caminhou por essa linha ali. Entendi. É daquela leva que saiu da Cetil também, ou... Não. Tem origem na Cetil, pelo menos? Então, a origem sim. Tá. Eu fiz um curso na Cetil com o Jorge, né, falecido Jorge, um baita de um professor, eu diria que até um forte mentor, assim, do que tive, o pouco contato que tive com ele, a oportunidade. Foi um cara muito bacana e que direcionou bastante, né? Depois fui para dentro da Souza Cruz como funcionário por algum tempo lá, e aí lá dentro ganhei numa outra escola, uma escola inglesa, foi bastante interessante. Da Souza Cruz na TI também? TI na também, tecnologia. exatamente. Quem é que passou aqui que era da TI da Souza Cruz também? Sérgio Tomil era de lá, não? Caramba, eu não lembro quem é que estava lá. A gente conversou com alguém aqui que passou pela Souza Cruz também antes de Foi uma boa escola, tá? Diz que era grande o setor de TI lá, bastante exigente, bastante na vanguarda, puxavam bastante tecnologia e desenvolviam bastante as pessoas. Uhum. Isso é verdade. Formou muita gente. Foi bem interessante isso. Formou muita gente. O Aloysio está desde quando lá na Teclógica? Na Teclógica desde 2012. 2012? Pouco Já mais 10 anos, então. 10 anos, exatamente. Bacana. E veio de onde? Eu vim para Blumenau em 2001. Uhum. Passei pela Elosoft, que é uma empresa que está ali na Alameda. Uhum. Depois eu fiz uma passagem rápida pela Cetil. Aí em 2012, inclusive. Que aí já era GovBR, não? GovBR. Né? Tinha uma divisão GovBR e ainda uma divisão de TI, digamos assim, que atendia a GovBR, né? E aí depois eu aceitei um convite da Teclógica para ir para lá, na área técnica ainda, como gerente de serviços. E aí, em meados de 2016 para 2017, eu fui para a área comercial, liderar uma nova frente de novos negócios. Continuamos com essa jornada até agora, né? E tu trabalhas por muito tempo. Tu trabalhas especificamente com um produto, né, da Teclógica, né, Aloysio? Eu sou responsável por toda a área comercial da Teclógica, desde serviços até os produtos, a área de aplicativos também. Entendi. Ou seja, eu achei que tu estavas focado com a Mobus Construção, que é um dos principais produtos da Teclógica, né? Mas então tu abrange todo o departamento, no caso. Tá. Exato. Clóvis, me conta um pouquinho dessa história. Eu sei que tu és de Rio dos Cedros, eu conheço teu irmão, o Joel, estudou comigo no Santo Antônio. Bacana. Gente boníssima. Mas me conta um pouquinho dessa história. Como é que veio o teu interesse pelo TI? Veio da escola já? Eu, na minha época, eu lembro que a nossa turma, minha, do Joel, foi uma das pioneiras, das primeiras cobaias até aula de informática na época, né? Cobra CP500, sei lá que diabo que a gente operava lá. Da onde veio o teu interesse pela área? Então, eu comecei fazendo engenharia elétrica na Universidade Federal e lá tive a oportunidade de fazer uma matéria de computação. E foi a partir de alguns desafios que o professor lançou. Você tinha que colocar 9 rainhas num tabuleiro de xadrez
fazendo com que uma não conseguisse, né, matar a outra. Só que ele me pediu de quantas maneiras diferentes poderiam ser feito aquilo. E aquilo despertou um interesse, um desafio enorme. O fato de eu ter me desempenhado, assim, me empenhado para poder buscar o resultado, fez eu perceber que eu gostava muito mais de TI, né? Melhor teste de lógica possível, né? do que eletrônica ou elétrica, né? Exatamente. Foi por aí que nasceu, então. E aí tu fosse trabalhar na área já de cara ou não? Eu fui atrás, ganhei um CP200, tu falou dos antigos, né? Tá aí, ó, CP200, e isso me chamou bastante atenção, porque eu comecei a desenvolver em Assembler, em Basic, que são linguagens muito antigas, alguns dinossauros aí devem lembrar disso, é bacana. Depois estudei COBOL na CETIL com o Jorge, quando que tu citou, né? E aí eu fui parar dentro da Souza Cruz, e aí sim eu ganhei um banho de loja lá, de tudo quanto era tecnologia que estava disponível no mercado, e era muito vasto e muito amplo a empresa quantidade. Muito grande, né? Muito rica, né? Tinha capacidade de trazer equipamentos bons e gente boa também, né? Indicação do Jorge, ele disse, olha se você quer para uma empresa que vai te puxar, vai para Souza Cruz, porque lá você vai ter desafio. E da Souza Cruz, tu começaste a empreender? Isso, eu saí da Souza Cruz, passei algo em torno de 6 a 8 meses fora, né? E já estava empreendendo, já estava trabalhando no mercado, e aí a Souza Cruz me chamou de volta para fazer alguns serviços numa área que eu conhecia e que eles precisavam. Eles precisavam cumprir aquele prazo de quarentena, né? Para que depois de sair da empresa não podia contratar. Mas feito aí um pouquinho mais, já me puxaram lá para poder prestar serviço. E desde então, nunca mais paramos de prestar serviços a eles, tá? A Teclógica começou então prestando serviço para a Souza Cruz? Prestou serviço inicialmente para a Souza Cruz. Embora, se eu fosse resgatar as primeiras notas fiscais, não foi para a Souza Cruz. Foram para outras empresas como Telepar, Canguru e outras empresas no Paraná e de Santa Catarina, que é o que eu ia até o sul do estado, né, e atendia. Eu tinha um conhecimento bastante forte na área de banco de dados, e isso ajudava bastante. Mas não começou fazendo ERP, por exemplo, né? Não. Porque aqui em Blumenau, né, a gente sabe que as grandes todas ERP e RH, né? Exatamente. E tu sabe que isso liga um pouquinho com a nossa tomada de decisão. A gente fez serviços de toda forma, né? Construía, ganhava experiência, fazia projetos. E isso trouxe para nós uma capacidade e uma maturidade no desenvolvimento de projetos bastante interessante. O ponto alto é que a gente tinha muito conhecimento de como construir para os outros. Entendi. E aí, num belo desafio, né, o Gilmar participando, o Gilmar é sócio, né, participando dos trabalhos que fazíamos, e a gente sempre tinha aquela vontade de empreender um pouco mais do que a gente já tinha chegado até ali. Entendi. Então, a gente podia colocar todo esse conhecimento a nosso favor, construir um aplicativo. Mas o ERP, e aí ligando com o que tu falou, ou sistemas de RH, não era uma opção. Sim. Já tinha bastante. Já tinha bastante, então, né? Puxa, só vai incomodar e se acotovelar junto com os outros no mercado, está bastante concorrido, né? E tem empresas muito boas aqui em Santa Catarina, Blumenau, então cada vez mais fortes. E aí a gente partiu para desenvolver o Mobus. Né? Começamos construindo uma plataforma, e a origem disso ela tem uma questão que a gente queria resolver um problema, que era a conexão naqueles idos de 2008 para 2010. Tinha-se a vontade de você ter o celular e conseguir fazer alguma coisa, né? Ter uma conexão rápida com a empresa, ter uma conexão onde você pudesse fazer isso, uma construção de alguma solução. Já em 2008, pensando já no em celular, 2008. Pensar bem, né? A gente começou, assim, os celulares começaram a fazer parte com maior intensidade da nossa vida quando veio o smartphone, quando veio o iPhone, né? Que foi um pouquinho depois disso, ou nessa época, acho até. Né? Estava começando, mas a gente já tinha esse interesse. Já estavam pensando lá na frente. Estava pensando na frente, exatamente. Foi a partir de um conjunto, né? O Gilmar liderava uma equipe de pesquisa e desenvolvimento interno. A gente investia em cima de um trabalho que a gente não acreditava que pudesse dar um resultado tão rápido, e foi um negócio que explodiu, né? A demanda por ali era bastante intensa. Ou seja, as empresas precisavam construir rapidamente alguma coisa que oferecesse uma solução rápida para algum lugar. Entendi. E aí a gente começou fazendo algo do tipo que pudesse fazer comunicação sem ter link de comunicação. Porque quando em 2012 foi lançado, você chegava a alguns pontos onde você não tinha linha de comunicação, você não tinha talvez um Wi-Fi, e isso tudo era uma limitante. E aí foram algumas tecnologias inteligentes que foram colocadas na aplicação, que é um dos diferenciais do Mobus, né? Que é justamente você poder fazer a comunicação, operar
lá no canteiro de obras, e depois, quando você chega próximo ou em algum ponto onde você encontra sinal, seja ele o Wi-Fi ou seja ele a comunicação das redes, né? Você acaba sincronizando esses dados e você consegue fazer com que tanto o back-office quanto quem está lá na ponta consiga conversar. Entendi. E o Mobus faz o que exatamente? É gerenciamento de obra? Ele faz todo o gerenciamento, né, da obra, mas do canteiro da obra, do pré até o pós. Evidente que tem muitas áreas ali dentro, né? À medida que a gente foi adentrando em cima da demanda, em cima foi abraçando outras áreas. Tu foi descobrindo, né? Tudo que precisava, né? E hoje em dia a gente já percebe que a gente precisa focar mais em algumas áreas bem específicas para poder atender, porque é muito amplo, tá? Não há como você atender bem, tudo. Tem que focar melhor. Tem que focar, exatamente. Tem que tudo integrado hoje também, né? Fácil de integração. E tem várias soluções boas que dá para compor e é assim que a gente vem aprendendo muito a fazer, né? A composição acho que é a alma, né? Para que você consiga trabalhar em conjunto. Né? Com certeza. Aloysio, tu és de TI porque ele cuida do departamento comercial, né? Exatamente. E a gente pensa assim, não, veio de outra área e começou a aprender TI. Me conta um pouco da tua experiência também com a tecnologia e com o comercial, né? Fala um pouquinho da tua carreira aí. Sim, eu sou da área de tecnologia também, interesse lá em 1998 já. Eu iniciei a Faculdade de Ciência da Computação. Onde? Então, em Lages. Em Lages. E lá pelo sétimo semestre da faculdade, eu tinha 2 colegas que já tinham vindo para Blumenau. E eu vim também. E aí eu terminei minha faculdade na FURB. Entendi. Então, eu tenho formação em Ciência da Computação. Desenvolvi muito sistema por aí. O ponto de conexão com a Teclógica aqui também é a questão de serviços, porque eu sempre desenvolvi sistemas para terceiros, resolvendo o problema que as empresas tinham. E aí, nesse percurso, eu encontrei a Teclógica, né? E aí nessa seara, eu entrei para a gestão de uma equipe bastante grande, já de umas 60 pessoas, mais ou menos. Caramba. Na área de desenvolvimento de software e na área de suporte, né? Que é o pós-projeto. Sim. Quer dizer, envolve e depois tem que sustenta dar o suporte, aquilo, né? A gente chama de sustentação. E aí, meados, isso 2012, né? E transcorreu até meados de 2016. E lá por 2016, então, a convite do Gilmar, que era o atual presidente da Teclógica, eu fui para a área comercial para começar a trabalhar num projeto de um planejamento estratégico que nós fizemos em 2016, onde já existia o Mobus Construção, desde 2011, 12, e nós queríamos lançar outro produto e também olhar no mercado o que mais nós sabíamos dentro da Teclógica e outras empresas talvez não dominassem tanto aquelas tecnologias. Nichos, né? Novos setores aí para atuar, né? E aí nessa ideia ali, 2 pontos principais ecoaram ali, que foi uma parceria com uma empresa de MES, que é Manufacturing Execution System, ou seja, chão de fábrica. Né? E aí eu encabecei na época a parceria com a Dassault Systems, que é uma empresa francesa. Ela é líder global de gestão de chão de fábrica. É muito forte na Europa, enfim, mas na Ásia também. Aqui na América do Sul a gente vem ajudando eles a criar mais abertura, mais espaço e também trazer mais clientes. E outra coisa que saiu daquilo lá foi um software de gestão de contratos que nós já tínhamos produzido lá no passado e a gente olhava e conversava com os clientes e eles diziam, olha, isso dessa forma, resolvendo uma questão de fluxo, resolvendo uma questão de gestão, né, do contrato, de onde ele está e para onde ele vai, até que ele fique assinado digitalmente, a gente não consegue trazer uma solução assim tão completa. E aí, disso, nós criamos o InContract, que é outra solução, outro aplicativo, que também está na nossa área de aplicativo, junto com o Mobus Construção. Então, essa é a conexão, né? É legal que conhecimento técnico, né? Como eu também venho dessa área mais técnica, ele ajudou aí desenvolvendo essas ideias e também olhando para o mercado aí já mais com viés comercial, marketing, né? Como que nós encaixaríamos essas oportunidades no mercado, trabalharíamos com aquilo para poder ganhar market share. Né? E como é que foi essa transição de desenvolvedor para diretor comercial, vamos dizer assim, né? Porque não é... Geralmente a gente pensa no desenvolvedor como aquele cara introvertido, aquele nerd, aquela coisa toda que não tem traquejo, né? De falar, de conversar, de vender.
né? Não é o teu caso pelo jeito, né? Pelo menos como é que foi essa transição? Me conta. Eu acho que aí que foi o ponto, né? De identificar que eu falava um pouco a mais que os outros. Né? Conhece o produto, vai saber vender o produto agora. Talvez seja isso, né? Acho que a participação nas reuniões, as ideias, a exposição, né? Eu acho que levou a postura frente aos clientes, né? Sim. Expor ideias, tentar identificar o que de mais, de dor, os clientes tinham e o que de soluções a gente propunha. Então, essa questão de falar um pouco mais que os outros, talvez, trouxe essa abertura. Era aquele funcionário que... chato, vamos dizer assim, nas reuniões, né? Que certo colocava lá, pô, vamos mudar esse negócio. Eu até acrescentaria que o Aloysio, ele passou dentro do processo de desenvolvimento, que é aquele cara que ficava mais nerd com os teclados e tal, ele passou por um estágio onde ele foi analista de sistemas e depois ele chegou no nível de gerente de serviços. Essa parte da gerência de serviços cobrou dele muito essa coisa da gestão de pessoas, comunicação, quer dizer, aí vem o despertar, né? Sim. Onde ele fala, puxa, fala demais. Não, ele fala bastante, mas fala consistente, tem muita, né? Tem muita informação e tem muito a dizer para as pessoas. E aí foi onde acho que se descobriu, né? E como diretor comercial, sim, ele fala e consegue expandir bastante as ideias. Vocês tentaram achar alguém no mercado ou já foram direto no Aloysio? Não, esse guri vai ser bom, esse cara vai ser bom. Para trás foi feito outras tentativas, né? Mas eu diria assim, uns 10 anos antes. O Aloysio, ele é de uma safra, porque bons vinhos tem que ser de safra, né? Então, verdade. Ele é de uma safra que vem lá de 2016 em diante, que a gente já tinha um nível de maturidade a perceber que as pessoas que estavam capacitadas e que tinham um bom conhecimento da empresa são as melhores para você poder tocar as funções, né? Não que não existam bons profissionais no mercado, deve existirem, e sim, mas é uma agulha no palheiro para você encontrar sempre aquele profissional que se encaixa com o modelo que você tem ali dentro. Né? O problema é segurar esse cara agora na Teclógica. Então, né? Sempre é um desafio, né? Porque o que tem gente de olho aí, não só em desenvolvedores, mas em comercial também, né? Hoje em dia, porque é acirrado demais o mercado hoje, né? É bastante acirrado. É bastante acirrado. E você falou ali do grupo, né, das empresas que procuram a formação de jovens, né? É muito importante isso e tem que continuar esse trabalho, né? A gente também participa de... até o Aloysio trouxe algumas contribuições de empresas que faziam esse trabalho trazendo novos talentos aí, isso tem que ser irrigado, né? Vai chegar um momento que a quem está ali no posto que hoje a gente está, vai ter que ser substituído, né, naturalmente, num processo de sucessão para que você consiga dar continuidade àquela organização. Sim, o que a gente quer como empresa é manter a perenidade, conseguir fazer com que todo esse arcabouço maluco que às vezes tem em volta, a gente consiga sobreviver a esses percalços, né? Enfim. Que direcionamento vocês estão dando à Teclógica, né? Porque eu imagino que depois, principalmente da pandemia, né, onde muita coisa se transformou, muita coisa foi modificada, vamos dizer assim, é natural que as pessoas começam a achar novos caminhos, né? Coisas que não via, que de repente a pandemia escancarou aí na nossa frente. A gente vê, não só na tecnologia, mas em tudo que é lugar, a gente percebe isso. A tal da aceleração, né? Tudo foi acelerado durante a pandemia, todo mundo fala isso. Pois né? Para onde está indo esse trabalho de vocês? Me conta, Clóvis, o que vocês têm planejado aí para os próximos anos? Então, a gente pode dizer que a gente vai ter que dividir em duas áreas, né? Nós temos a área de serviços, que continua com a sua linha, né, chão de fábrica, e agora associado muito mais com empresas com reconhecimento global a respeito de soluções, que é no caso do MES, e o Mobus, né, que ele vai continuar e vai continuar forte naquela pegada ali de se desenvolver, se tornando cada vez mais especialista dentro da área de construção, canteiro de obras, chegando até no back-office, onde você integra aí com RPs diversos, né? Entendi. Então ela deve continuar nessa pegada e utilizando cada vez mais o tempero das boas tecnologias que surgem, e elas vêm, você tem que conseguir apropriá-las dentro do contexto, fazendo com que aquilo traga algum benefício para o negócio. Não tecnologia por tecnologia, né? Tecnologia para poder trazer algum ganho ali para quem utiliza, para aqueles empresários que colocam o seu crédito em cima do produto. A bola da vez, pelo menos para mim, leigo, né, é a inteligência artificial, né? Só se fala nisso hoje, né? Já estão empregando alguma coisa no Mobus ou Estudos em outros... internos, sim. A gente ainda, por soltar isso para dentro do produto, ainda não. Estão desenvolvendo ainda. Exato. Vendo de que maneira isso pode contribuir.
É assustador. Eu fiquei brincando com aquele chat GPT lá um tempo, a gente fica viciado ali vendo as possibilidades, né? Para nós, né, jornalistas, né, geradores de conteúdo, é um negócio alucinante, assim. Fico pensando onde é que a gente vai parar? Pancho, eu ouvi outro dia alguém falando que desculpa, não vou lembrar quem é que falou isso, mas eu achei a comparação bastante interessante, né? Ela é uma evolução que veio, você imagina que, por exemplo, quando chegou a energia elétrica ou o carro, aquilo trouxe inúmeras perguntas para as pessoas, porque de alguma forma trazia ou modificava a forma como as pessoas iam trabalhar. Sim. Então, assim, antes de a gente sentir medo daquilo que vem, eu acho que a gente tem que ter maturidade para poder aprender com aquilo ali. Não tenho dúvida. E da melhor forma. Evidente que alguém vai usar para o lado ruim. A gente viu isso Normal, em né? vários momentos do desenvolvimento. Mas, enfim, cabe a nós procurar desenvolver da melhor forma, né? Sim. Vai modificar profissões? Vai sucatear algumas? Talvez provável. Sim. Né? Se a gente pudesse dizer qual é o que é mais provável que possa ser sucateado? Algumas funções de desenvolvimento, por que não? Né? Você já vê hoje equipamentos rotinas, produzindo, né? Básicas. Só que você também vai ter pessoas mais especializadas nesse processo, né, de produção. Porque vai ter essa necessidade, né? Engenheiros de prompt é uma nova profissão que vem surgindo lá fora, né? Não é algo que está ainda muito claro, mas eles têm áreas específicas até para tratar psicopatia de AI. Caramba! É quando a máquina acredita em alguma coisa e começa a te falar Sim. com certa consistência, né? Aquilo é uma psicopatia que precisa ser tratada. Que doideira, né? Eu tenho, bastante... Tu falaste em medo, né? Mas não é exatamente medo. Eu me assusto com a capacidade mesmo. A gente nunca imaginava, eu pelo menos nunca imaginava, que a gente podia ter essa capacidade de fazer, no nosso caso, textos, né? Ok, né? Textos razoáveis, ou seja, o feijão com arroz é feito ali tranquilamente. Lógico, tem que ter informação, tem que ter alguém alimentando, né? A informação tem que ser correta ainda, tem que ter toda essa apuração, mas a construção do texto em si, e aí eu não falo só em reportagens, falo em roteiros, falo em uma infinidade de coisas, de possibilidade ali, é loucura. Esses dias eu pedi para ele fazer um poema com linguagem rebuscada sobre o livro 1984 do Wells, e ele fez. E fez com uma competência inacreditável. Eu falei, caramba. Assim, competência em aspas, entre aspas, né? Porque era pobrezinho um pouco o texto, assim, né? Era um poema de um iniciante, vamos dizer assim. Mas entregou o que a gente pediu. É impressionante, eu fico impressionado. A Luiz, me diz uma coisa, Mobus está onde? No Brasil, no mundo? Me conta quem é que usa Mobus hoje, essa solução para a construção civil. Isso, o Mobus está em todos os estados brasileiros, são mais de 250 clientes. Caramba. Nós temos aí, né, no último ranking da Intec, das 100 maiores construtoras, 32 usam Mobus Construção, é um market share bem interessante. Ele cresce a taxas bastante impressionantes, eu diria assim, é fruto de um bom trabalho de toda a equipe, é claro, né? Mas cresce numa escalada de mais de 30% ao ano. Caramba, então, coisa boa. Orgânico, né? Sim. Não é com aquisição. Então, a gente está bem animado com o Mobus, né? Nós demos, claro, como o Clóvis comentou também, né? Nós estamos sempre estudando o que dele é mais demandado pelo mercado, o que não é tanto, empreendendo os nossos esforços. Para onde for direcionar os esforços. Exatamente, né? Então, o Mobus realmente é um software uma solução, vamos colocar assim, modularizada. São 11 módulos já. O ano passado nós lançamos o Diário de Obras. Então, a gente fica bem animado com ele, porque se nós olharmos para o mercado, a construção civil sempre foi um pilar, né? E tem N programas do governo. Sim. Entra governo, sai governo, sempre se olha para aquilo, se troca o nome, mas sempre se incentiva a construção. Então, isso é muito legal, porque a gente vê ainda muito espaço mesmo para que o Mobus continue crescendo nessas taxas e ganhe ainda mais mercado. Na nossa região aqui é impressionante, né? Porque a gente vê o litoral, pelo menos, né? Já quase não tem espaço, né? O pessoal já está ocupando espaços que antes a gente nem imaginava. E aí eu vou falar do norte, por exemplo, Penha, Barra Velha, né? Coisa que a gente não voltava os olhos antes, e hoje está todo mundo ali, assim, porque é o que está sobrando, né? Foi Balneário, foi Itapema, foi, enfim, Navegantes, né? Com o Porto depois e tudo mais. É impressionante como as construtoras estão cada vez voltando, não só as daqui, mas principalmente as de fora, muita gente vindo de fora para cá, né? Exatamente. Quando começou o Mobus Club, vocês fizeram
estudo de demanda aqui na região? Como é que é feito? Foi feito alguns estudos, né? Foi feito alguns estudos para poder revelar se aquilo teria aderência ao mercado, né? Se era realmente necessário ou não para eles. É isso, exatamente. O que a gente percebia, né? Quando a gente falou antes de ERPs, puxa, já tinha bastante gente oferecendo solução. O que é que não tem no mercado que precisa de mobilidade? Bom, é uma indústria que trabalha em alguns pontos, em alguns locais onde ela navega ali por algum tempo e depois ela está mudando de lugar. Sim. E a construção, ela caía como uma luva, né, para esse tipo de coisa. Uma outra coisa é que naquela época, lá 2010, quando começa o estudo e quando começa a produção, né, do Mobus, a gente percebia que ele era um mercado que não era atendido, né? Tinha pouca solução para ele. Você tinha no back-office os ERPs fazendo um trabalho, mas quando chegava na linha de frente, ou seja, o que acontece lá dentro da obra, né? Você falou ainda há pouco que, puxa, teve uma explosão imobiliária em Santa Catarina, né? E assim como deve ter tido em outros estados. Para quem constrói mais de 2 ou 3 prédios, é difícil você circular entre eles, né? Como gestor, imagino, ou até como dono da empresa, o teu olho já não alcança mais na terceira obra. Você não consegue mais fazer isso todos os dias. Então você precisa de uma ferramenta que te apoie, que te faça saber como está a tua obra em campo, né? E com todos os seus detalhes, a sua riqueza e importância que tem lá dentro, né? Acompanha pelo celular tudo agora, no caso. Então, ele consegue fazer Antigamente era só por foto, né? Agora não, agora os dados estão ali, né? O que está faltando, o que está gerando alertas, inclusive, né? Se era para você estar num determinado estágio e você não está, então aquilo gera um alerta. Então, se você planejou e não está naquilo, ótimo, você tem algo para ser feito. Agora, alguém tem que alimentar todos esses informações, né? Porque isso. Não é automático, né? Não tem como fazer isso. Vamos botar um sensor no tijolo para ver se ele foi ou não colocado na parede. Se está atrasado, não tá. Não tem como fazer isso. Acho que ainda, né? Eu acho que é aí que está a magia do negócio, né? E aí a inteligência que as equipes de TI conseguem colocar em cima disso para ter o mínimo de operação invasiva, né? Para que você capture esses dados. Sim. E a máxima eficiência em devolvê-los de forma estruturada para quem vai fazer a leitura, né? Entendi. Acho que é por aí mesmo. Caramba. É um desafio, né? É um desafio. Fico imaginando a ideia que eu tenho aqui na cabeça, quero ver se vocês me confirmam ou não, mas é que a indústria da construção ainda é uma indústria que, por mais que tenha novidades, tenha evolução tecnológica no material, no método construtivo e tudo mais, mas ainda é aquela coisa de sempre, né? Ou seja, é tijolo em cima de tijolo, é laje em cima de laje, não muda, não tem uma mudança radical, vamos dizer, no método construtivo aqui no país, né? Isso, imagino eu, não exige tanta mudança num sistema como o de vocês também, imagino eu. Ou não, estou enganado? Parece, tem muita mudança. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Não, eles têm uma agenda tecnológica no processo construtivo que puxa bastante também. Há os desafios também, né, que essa indústria sofre, que são exatamente como incorporar alguns tipos de técnicas, métodos de construção dentro do ambiente que tu tá, né? De repente tu não tem todo o conjunto de informações. Embora eu não seja o melhor cara, a minha área é mais TI, mas eu leio e eu assisto, eu vejo o desafio dos empresários dessa área, não são pequenos, são grandes. Querendo ou não, tem que acompanhar também o mercado. Tem que acompanhar, né? Se tá oferecendo uma solução, tem que acompanhar para poder ver, né, até onde que a coisa vai estar indo, né? Se eu vou ter futuro nisso aqui ou não, onde que eu posso encaminhar o futuro dessa solução. Tem. Acho que é mais ou menos por aí, né? Tem. E os empresários, eu acredito que eles aprenderam a pedir, aprenderam a interagir principalmente com a indústria do software. Então, o que antigamente era muito distante, poderia ser basicamente um cadastro ou uma planilha de informações, passou a ser um conjunto, um workflow, uma coisa mais integrada, que consegue integrar a equipe que está lá do back-office junto com a equipe que está no campo produzindo. Tem aqueles estágios, né? Em algum momento o gestor, o empresário recebia a informação e tomava a decisão. Agora a gente está num nível que eles recebem já a decisão praticamente, já, né? O sistema já sugere o que tem que ser feito, né? Não simplesmente entrega os dados para ele processar aquilo, ele mesmo com a equipe. E, enfim, vai evoluindo a coisa. Daqui a pouco ele está em casa, não precisa fazer mais nada, né? E o Aloysio tem enormes desafios ali em como mostrar isso, né? Quer dizer, a máquina de vendas, como é que faz para poder colocar isso? E a concorrência, né, Aloysio? Porque tem muita gente desenvolvendo sistema. Hoje tem muita gente desenvolvendo tudo, na realidade, né? Mas construção, como é uma indústria
indústria super estabelecida, importante, como tu disseste, né, ganhando incentivo o tempo todo e evoluindo o tempo todo, deve ter um monte de concorrente aí fazendo praticamente, não vou dizer a mesma coisa, mas tentando fazer a mesma coisa que vocês, né? Tem. Até por ser um incentivo às Construtecs, né? Falando um pouco de startups, né? Isso cresceu bastante. Verdade. Então, é claro que sempre se tenta se posicionar em algum momento do processo da construção. Processo, acho que é uma palavra boa de falar, né? Que acho que o aprendizado que a construção civil teve ao longo dos anos, né? Que assim, nós também somos um processo. Sim. E aí é por isso dos 11 módulos do Mobus, né? Então tem para tudo, tem desde qualidade, segurança, né? Você tem a questão de EPIs, você tem todas essas questões que você precisa fazer para seguir normas, né? Registros, por exemplo, a documentação para entrada na obra, como é que está? Né? Assim como nós temos que ter lá a ASO, aquelas coisas todas para trabalharmos numa empresa, a construção civil também precisa disso para entrar nas empresas. Né? Entendi. Então, se tu passar a catraca e a tua documentação não tiver ok, você não entra. Né? Claro, tem tamanhos e tamanhos de construtoras que isso fica implementado, né? Mas, enfim, a qualidade, por exemplo, o PBQPH, né? Programas que certificam, né? A qualidade, que você está mensurando tudo aquilo. Então, e aí eles são decisivos para o financiamento habitacional. Sim. Quer dizer, se a tua construtora não tiver, tu não está elegível para financiamento da Caixa Econômica. Assim. Né? Então, todo esse processo, você se investiga, estuda e cria soluções para aquilo. Tem gente que está no pós-obra, né? Quer dizer assim, já está tudo pronto, vai fazer só uma assistência técnica, que é o que nós também temos, que é o atendimento ao usuário final da construtora, né? Quer dizer, tem um problema aqui, é quase como um suporte, né? Eu registro lá via aplicativo para a construtora durante o período de garantia me dá esse suporte, né? Então, tudo isso daí, vistoria entrega, né? Quando está pronto, vamos lá fazer a vistoria da obra, enfim. Então, só descrevi aqui um pouquinho do que é um processo, né? Então, e a gente vê muitas empresas compondo, inclusive, conosco um arcabouço de soluções aí que tem para ofertar, né? Então, é legal você permanecer focado naquilo que você quer atender bem, como empresa, as soluções, enfim, e complementos de solução, né? Assim, o Cláudio comentou do RP, né? Nós conectamos, né? Integramos com o RP, mas o Mobus não é. O Mobus é canteiro da obra, né? Toda a parte de escritório e tal são RPs. Então, se posicionar bem, entender o processo e se posicionar bem é chave para ter sucesso aí nessa jornada. Né? A gente vê muito essa questão da aquisição, né, Clóvis? Muita gente de olho em soluções que estão sendo desenvolvidas aí por startups e que, de repente, podem revolucionar aí o atendimento, vamos dizer assim. Vocês ficam de olho nisso? Vocês têm alguém monitorando esse tipo de movimento para tentar integrar novas soluções, quem sabe, ao sistema? Tem. E a gente tem um trabalho para integrar com soluções, principalmente na área de planejamento, né? Vem aí vem coisas importantes nos próximos meses do Mobus que vão dar essa amplitude no atendimento. Ou seja, a gente vai focar e ser forte naquilo que a gente realmente é, né? E atende ali, mas vai se integrar com produtos bons que façam e ofereçam uma solução completa, né? Para que o cliente tenha essa opção. Tem, por exemplo, algum módulo de acompanhamento do consumidor final, de quem está comprando o apartamento, por exemplo? Porque eu vejo, né, a preocupação, muita preocupação da construtora hoje de fazer com que quem está comprando acompanhe a obra também, de certa forma, né? A gente, claro, vê as fotos nos sites e tudo mais, a evolução da obra, mas no aplicativo, por exemplo, já surgiu a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido, se é que não existe já? Eu acredito que já existe, a gente não entrou por essa linha, porque ele parecia, em algum momento, essa decisão, se fosse por esse caminho, ela podia ser apenas uma exposição, não traria não agregaria um grande benefício no primeiro momento. Mas sim, era legal você ter, né, poder vendo aí a sua obra sendo construída. De alguma forma, as empresas, elas hoje reportam, né, em que estágio está da obra, mandam até essa questão do filme, fotos, para que as empresas acompanhem. E o Mobus apoia esse modelo, né, para que ele possa fazer essas entregas pontuais. Eu acho que deixar a obra tão, como é que é, em modelo Big Brother, eu não sei se vai ser interessante para todas as partes, tá? Sim, entendi. Ô, Luiz, tu falaste aí em 250 clientes, né, do Mobus especificamente, né? São construtoras
grandes, ou vocês atendem também pequenas, iniciantes? Como é que funciona exatamente? Para quem que o Mobus pode servir hoje? De todos os tamanhos, desde as pequenas até as grandes, empresas listadas na Bolsa de Valores. E as pequenas entram muito com esse interesse de poderem estarem elegíveis para financiamento habitacional. Entendi. É por isso que elas procuram inicialmente qualidade. Quer dizer, porque qualidade remete a processo, a PDCA, né? A evolução contínua. Então, sim, então temos de pequenas, de médio porte e as grandes que estão aí listadas em Bolsa de Valores, né? Que tem aí 20, 30 empreendimentos em paralelo e todas são bem atendidas, todas conseguem operacionalizar seu processo através do Mobus. Independente de porte, a Mobus tem como atender e como ajudar, vamos dizer assim. Esse é um ponto interessante da modularização do Mobus. Se fosse tão grande, começaria a ficar acessível só para grandes. Exatamente. E esse é um ponto em que foi muito legal, já desde o começo, já ter pensado nisso. Então, você pode comprar um módulo, depois você vê o valor agregado, e aí você começa a conectar as coisas, né? Exemplo, o nosso diário de obras, que foi o último módulo lançado ano passado, ele veio de demandas de clientes que gostariam de ter um diário da obra, né? O que está efetivamente acontecendo na obra todo o tempo. E os clientes já tinham qualidade, apropriação, apontamento, registro, segurança. Então, e aí o que nós fizemos? Você pode, no módulo de diário de obras, lançar o que está acontecendo na obra. Mas a grande sacada dele foi que para os clientes que já têm determinados módulos, ele já vem automático, a gente já todo integrado na mesma plataforma. Né? Então, serve, né? Quer dizer, para quem está começando, quanto para quem já é uma grande companhia, enfim, né? Entendi. E o mercado puxa cada vez mais, né? O roadmap vai crescendo, assim, as demandas, né? Comentou agora há pouco, o Clóvis confirmou, né? Assim, demanda demais, sim. A construção civil, eles, a todo momento, eles têm novas demandas e é preciso selecionar bem, né? Aquela história de não perca o foco, né? Sim. Permaneça onde você está, porque quando você sai um pouco, você enfrenta um mercado que também, tecnologicamente, está bem estruturado e aí talvez não é o caminho a seguir. Tem que saber onde está pisando, né? A gente falou antes de pandemia, né? Nessa questão da aceleração dos processos e tudo mais. No caso de vocês, eu fico imaginando, e aí te pergunto, Clóvis, não houve não houve uma interferência, vamos dizer, grande assim da questão da pandemia no teu setor especificamente, porque falando de Mobus, a gente está falando de construção, que a gente sabe que no começo, deu aquele problema para todo mundo, né? Que parou completamente, mas depois também deu um boom, né? Veio aquele boom da pandemia da construção que, obviamente, favorece toda a cadeia, no fim das contas, Favoreceu. Né? Me conta um pouquinho desse processo aí durante a pandemia, esses 3 últimos anos. Há dois lados interessantes para citar sobre isso, né? A indústria, ela teve aquela parada, assim como todo mundo teve, né? Fatídico 19 de março, acho que era, né? Exatamente. Aquela parada silenciosa e ficamos todo mundo na suspense do que vai acontecer. Sem saber o que vai acontecer, exatamente. Quando a gente fala de pessoas que trabalham na Teclógica, mas eu já vou chegar na tua resposta ali, o trabalho que nós fizemos para que as pessoas continuassem engajadas, desenvolvendo, que também era um desafio, né? Integradas e produzindo aquela aplicação, ou seja, você já não estava mais numa sala, não estava enxergando as pessoas produzir, mas você precisava ter a mesma motivação de entrega de soluções aí para o mercado. E aí a gente conseguiu perceber e muito do que a Teclógica passou, e não só a Teclógica, né? As várias que passaram aqui. O setor todo, né? Setor todo. E principalmente em Blumenau, porque a gente teve enchentes. E a enchente fazia o quê? Isolava todo mundo, botava todo mundo em casa. E a gente aprendeu em várias edições, chamar dessa forma, né? A trabalhar em casa e não deixando de operar. Ou seja, já tinha essa manha, vamos dizer assim. Já tinha, plano, a gente chama de plano de contingência, né? Só que o plano de contingência virou coisa de um ano, padrão 2 anos, virou um padrãozão. Então esse lado foi um lado que a gente explorou bastante, foi muito bacana, as pessoas tiveram um engajamento forte, perceberam e rapidamente a gente conseguiu resolver um ou outro issue que tinha ali, né? Mas do ponto de vista da indústria, ela se desenvolveu sim e ela teve espaço para poder continuar crescendo. Eu acho que ali foi uma percepção de que outros setores que ficaram mais fragilizados e não puderam operar, se a gente lembrar, a indústria da construção foi uma das primeiras liberadas a voltar, né? Exatamente. E aí eles tinham um espaço bastante grande para poder voltar a continuar. Evidente, tinha algumas limitações também para eles, mas eles
começaram a se adaptar e colocaram em linha aí tudo que tinha para poder produzir e entregar prédios. Acredito, eu não vivenciei isso, mas acredito que até o trânsito para eles acabava favorecendo, né? Com certeza. O processo com caminhões ou alguma outra operação, por exemplo, em túneis, imagino que quem faz... Nós temos um cliente que trabalha com a parte de perfuração de túneis, né? Então, imagino que eles também tivessem tido alguma facilidade para poder chegar nesses locais e manter o trânsito dos caminhões aí mais fáceis, né? Sim, desenvolver durante a pandemia foi fácil, agora vender não deve ter sido tão fácil assim, né, Luiz? É um desafio, né? Porque daí tu não pode mais ter contato, mal pode ir para o aeroporto, enfim. Tudo bem, né, que a gente tem computador e tudo mais, mas a gente sabe que o contato tete a tete na hora de vender faz toda a diferença, né? É verdade. Houve uma adaptação, né? Natural, assim, porque as pessoas já tinham tecnologia, mas não sabiam muito bem como seria o trabalho remoto. E toda uma adaptação, né? Você tem filho, como é que leva, não leva, tá em casa agora, aquela coisa toda. Nós temos um trabalho de muitos anos já, que é o inbound marketing. Então, a gente produz conteúdo, atrai os clientes, né? E eles já chegam para a nossa prospecção com um grau de interesse. Entendi. Nós qualificamos e enviamos para os executivos de vendas que fazem a abordagem de vendas, uma demonstração, enfim. Já é remoto há muitos anos. Né? Então, do nosso lado, nós, assim já como o Clóvis comentou, nós já estávamos preparados, né? Do lado do cliente, a construção civil, até visitei alguns logo depois, quando foi permitido, né? E eles disseram, nós ficamos no máximo 15 dias parados. Porque eles já trabalham, entre aspas, ao ar livre, né? Quer dizer, a obra está ali em andamento, então essa assim, vantagem, né? O ambiente fechado no canteiro, né? Talvez para os RPs, que daí também escritório, talvez um pouquinho mais. Mas da nossa parte, aqui da equipe do Mobus, já se faz muito. Nossa, 95% das vendas são inbound, né? Então, teve isso. Claro, aí começou aquela questão de marcar a agenda e a pessoa não comparecer e tal. A gente percebia claramente que existia uma adaptação do outro lado que não estava acostumado com aquilo. Você imagina, você pega engenheiro de obra, você pega um responsável por uma qualidade da obra e está no canteiro. Né? Então, presencialmente, quando você os atendia, você até poderia, e pode, né, caminhar pelo canteiro, ser atendido, enfim, o presencial. E essa adaptação para o virtual, digamos assim, foi um pouco mais desafiador. Mas a tecnologia, assim... e virou padrão. No momento em que aconteceu a pandemia, nós já estávamos tecnologicamente num patamar que permitia algum grau de adaptação mais rápido. Né? Então, foi isso daí que aconteceu. Mas esse plano de contingência, de fato, virou padrão, provavelmente. Né? Virou. Tem que elaborar outro plano de contingência agora para outras... Vivo, né? Sempre vivo, exatamente. Deixa eu terminar, eu tenho que fazer 4 perguntas para cada um. São 4 perguntinhas fáceis que a gente sempre faz aqui no final. Clóvis, pior problema e maior desafio nessa caminhada toda aí, o que tu podes colocar assim como algo que realmente pegou pesado assim para vocês? Aprender a conviver com inúmeras mudanças de mercado, não só do campo tecnológico, mas eu diria do governamental, foi bastante difícil, né? Todo o processo inicial de aprendizado foi algo... Nós vínhamos de uma área tecnológica, tínhamos um sonho, tínhamos uma vontade de atender, mas eu acho que a grande dificuldade foi conseguir lidar com esses momentos aí de governo, principalmente, as mudanças, né? Sempre atrapalhando. Você quer empreender e tem uma influência enorme ali dentro, né? Essa foi uma delas, eu diria que a mais desafiadora. Aloysio, na tua carreira aí, o que foi mais desafiador, assim? O que foi mais difícil? Qual foi um problema aí que te exigiu mais, vamos dizer assim? Eu acho que a gente falou sobre isso um pouquinho, né? Que é a passagem do técnico para uma área em que precisava conversar mais, expor mais. Comercial, essa mudança, né? Isso sim, não há dúvida, teve influência. A minha chegada em Blumenau também, acho que teve assim um pouco, né? Querendo ou não, né? A gente sempre fala que Santa Catarina é um estado com vários estados, né? Porque tem várias capitais aqui, né? Diferente do Rio Grande do Sul, que todo mundo olha para Porto Alegre, né? Aqui não, né? Que Floripa é Floripa, Joinville é Joinville, Blumenau é Blumenau, Lages é Lages. Exato. É muito independente cada um, né? Do outro. Aparente ou não, assim, a dificuldade foi porque o pessoal de Blumenau é um pouco mais fechado, né? Então, isso também acabou me dando algum problema para resolver já de início, né? Claro. Então, como que eu vendo o meu peixe, como se diz,
para entrar nesse mercado, né? Sim. E aí, felizmente, assim, fui prontamente bem atendido, enfim. Se adaptou bem. Me adaptei depois. Bem, né? Exato. Mas depois de um tempinho. Entender esses alemães, esses italianos, né? Essa coisa. Se bem que Lages também tem italiano, né? Tem bastante também. Aí tem um misto de colonização, sim, né? E também, claro, é uma característica. Mas eu costumo dizer que lá a gente cumprimenta até quem não conhece. Você passa na rua, te olhou, você já olhou mais 2 segundos, eu acho que é conhecido, vou cumprimentar. Mas aqui tá melhorando. Graças a pessoas como o Aloysio, que vem de fora, Blumenau tá melhorando também bastante. Não, né, Marina? Não é, Marina Melson? Pessoal, eu acho que tem muita gente, né? A gente conversa cada vez mais tem gente de fora aqui e tá mudando totalmente. É muito bacana. Mas os alemães estão ficando de lado cada vez mais, né? Não que vocês não são necessários, alemães, descendentes, são, né? Grandes... Pessoal que fez essa cidade crescer. Mas é cada vez mais, não está sendo tão importante assim, né, dona Marina? É importante. Por outro lado, eu acho que a veia empreendedora da região aqui é fantástica. É verdade. Eu acho que esse aprendizado é muito bom, assim. Isso não tenho dúvida. Você conversa, as pessoas têm, assim, nos olhos, né, o desejo de empreender, e isso facilita muito também o aprendizado constante. E cada vez mais, né? Eu acho legal essa mudança de cultura, até porque antigamente a gente pensava 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de empreender, com medo de que desse errado e com medo de que se dar errado fosse te taxar para o resto da vida como um fracassado, vamos dizer assim. E hoje não tem mais isso, né? Esse pessoal mais novo que vem, empreende, deu errado, não tem problema, vamos embora, vamos fazer outra coisa. De novo. É muito mais fácil, né? Não tem esse peso que tinha anteriormente, nessa responsabilidade que tinha anteriormente. Acho bacana isso. Ô, Clóvis, se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu farias? Eu diria assim, talvez como terceira profissão, né? Ajudaria empresas a se desenvolverem, empresas de pequeno porte a se desenvolverem. Até porque adquirir um conhecimento, né, durante todos esses anos, que vai fazer muita diferença. Então, como disse antes, né, qual é a principal dificuldade? Uma dificuldade que eu tive é a falta de apoio, né? Você tinha impostos que você tinha que pagar, obrigações que você tinha que realizar, sim, mas você não tinha alguém que te apoiasse a resolver aquelas dúvidas básicas. E sim, hoje eu imagino assim que você vai chegar em algumas empresas familiares de pequeno porte, onde as soluções eu sei onde elas estão, porque posso não saber como, né? Mas sei onde elas estão, ou sei que profissional pode ajudar a resolver aquilo. Então, endereçar isso, eu acho que seria ser um consultor que ajudasse essas empresas, né? Pequenas empresas. A pequenas empresas a se desenvolverem, exatamente. Bacana. Deve ter muito empreendedor aí que está patinando em alguns assuntos e pode ser a solução, pode ser algo que tem ali muito importante. Por mais que hoje tenha informação em tudo que é lado, né? Meu Deus, hoje é um tem absurdo. Bastante isso. Mas ainda assim tem gente que tem dificuldade, porque nem toda informação também serve para cada um. A gente acha que serviu para aquele, vai servir para aquele lá. Não é assim. Quantas vezes, né? Ficamos com algum problema cozinhando ele ali até a gente conseguir encontrar. Às vezes está na nossa frente. Ô, Aloysio, se fosse empreender, tu empreendes hoje? Tens alguma... Não. Nada ainda. Mas se for empreender em alguma coisa, o que tu farias totalmente diferente? Algo fora de TI. Esquece TI. Isso. Eu acho que a minha veia empreendedora está sempre dentro das empresas, né? Trazendo ideias, tentando dar algum direcionamento. Só para colaborar, como vocês falaram, né? Que acho que a informação também é um negócio... A informação é cumulativa, o conhecimento é seletivo. Então, hoje a gente tem uma questão que é como a gente seleciona toda essa enxurrada de informações para entregar bem, né? E respondendo a tua pergunta, eu acho que eu já poderia ou deveria, em algum momento da minha trajetória aí, ter investido mais em vendas mesmo. Assim, quer dizer, a empresa de vendas, treinamento de vendas, esse tipo de coisa, porque qualquer um precisa saber vender. Não tenho dúvida, é o básico, né? Parece que você é médico, você é advogado, enfim... Você está vendendo, né? Como você conquista, né? Como que você mantém aquele cliente na carteira. Que parece um discurso comercial de empresário, mas é isso, né? Não, mas quer dizer, como você atende bem, enfim. Então, a venda, ela me chamou muita atenção, né? Meu primeiro emprego, talvez, não sei se era um empreendedor, eu fui vender picolé. Olha só, com 11 anos de idade. Lá em Lages. Em Lages. Uma cidade fria. Pois é, vender picolé em Lages é complicado. Empurrando o carrinho, morro acima e gritando que bom, que bom. Estou sendo para que faça calor nesse negócio. Exato, então talvez esse é o ponto em que, assim, mas eu sou muito feliz, assim, a profissão foi um ponto decisório também, né? Tecnologia em algum momento, na década de 90, era assim, para onde isso vai, né? Mas muito feliz ali. Então, assim, mas em outra área, assim, área de vendas, acho que
né? Não tanto em TI, mas vender. TI também. Eu vou aceitar. É a tua área, enfim, não é tão diferente, mas tudo bem. Vou fazer essa concessão aqui. E vendedor de picolé aqui em Blumenau, eles gritavam picolé. Ou usavam uma flautinha que tinha sempre. Isso, né? Um apito. Lá era igual ou não? Era igual, um apito. Aqui era engraçado, porque eu lembro que assim, a Marina Bom, tu és lá de Pinhalzinho também, não sei como é que. Enfim, mas aqui era assim: o vendedor de picolé era aquela flautinha, né? Era assim, né? O vendedor de algodão doce é a buzina. Né? E tinha o vendedor de biju. Lembra biju? Não lembro. Na praia, aquela matraca, sei lá como chamar, que é um negócio de madeira com um ferro assim que ficava girando. Sabe qual é? E cara, não virou marketing sensitivo isso? Não, mas óbvio, é muito provável. Né? É isso, né? Se tô ouvindo isso aqui, então é algodão doce que tem lá, eu quero, né? Não, biju não gosto, não quero, né? Já ia, né? Não precisava lá fora ver quem é que tava vendendo o quê, né? Bacana demais. Clóvis, tens algum mentor, alguém que tu admiras, ou alguém que te dá inspiração aí pro teu trajeto empreendedor? Pois é, ao pensar sobre isso, né, lembro que meu pai foi um baita empreendedor e que me inspirou muito, né? Mas teve outras pessoas durante que meu pai fazia. Ou que ele faz, não sei, né? Não, o que ele fazia, né? Ele era empresário industrial e ele produzia Edredom. E depois essa fábrica, depois de muito tempo, ela foi vendida para Altenburg, né? Então era uma unidade que produzia edredom e ele atendia do Rio Grande do Sul até o Paraná. Que legal. Qual era o nome da empresa? Olívio Vacelar e Companhia Limitada. Que legal. Olívio. Era o nome do meu pai, né? Ele trazia isso e era um cara assim com bom... para tu ter uma ideia do porte, assim, não era muito objetivo falar, mas enfim, vamos lá. Tinha 3 Scanias que levavam arroz para o Nordeste e traziam algodão do Nordeste. Caramba. Então... Para tu ver como é que é o abastecimento, né, dessa indústria, como era naquela época. Que bacana. Bastante forte. Aloysio, algum mentor, assim, alguém que tu tens como inspiração? Um autor? Eu acho que um único mentor, não, eu tenho assim, na família, sem dúvida nenhuma, que meus pais, né? Então, foram professores a vida toda, né, da rede estadual de ensino. Que bacana. Mas minha mãe dava umas frases curtas, às vezes, que ela você reclamava de alguma coisa, até no âmbito familiar, né? Quer dizer, o filho isso, não sei o que, ela dizia assim, a fruta não cai longe do pé. Sim. Tem choradeira, vai resolver o problema. Né? Quer dizer, quando você tinha um problema, tu compartilhava com ela, ela dizia, tu vai saber quando o problema chegar, porque a dor ensina a gemer. Que ótimo. Então, assim, são coisas aquelas frases feitas que, no fim das contas, né? E a terceira que ela tinha, querida, ela dizia o seguinte, só não existe solução para a morte. Então, assim, todo o restante... Tem solução, se resolve. Precisa pensar fora da caixa, precisa ir nesse sentido. Então, nesse sentido, foi diretor de escola, meu pai também. Nesse sentido, a gente sempre, talvez, quando vem essa pergunta, tenta lembrar de algum profissional, alguém lá que fez, né? Mas os mentores estão no dia a dia. Sim. São as pessoas que compartilham contigo alguma situação em que você vai ajudar a resolver. Não tenho dúvida. Às vezes é um gestor, às vezes não é toda a equipe. Então, eu gosto mais dessa ideia de que o conjunto, né? Se todos compartilharmos, todos vamos conseguir evoluir. É simples assim, e aí acho que todo mundo pode ser mentor, podemos ser uns dos outros. Mas a gente vê essa cultura de compartilhamento, né? Que bom, né? Porque antigamente não existia isso, né? Exatamente. Todo mundo tinha que esconder o que tinha aqui, e pensar assim, não, isso aqui é meu, vão roubar, vão não sei o quê, né? E agora aí não evolui, né? Não evolui. E como evolui, e aí a prova disso, né? Como a gente evoluiu nos últimos anos, né? É impressionante. Clóvis, se o Clóvis pudesse voltar no tempo e falar com o Clóvis de 19 anos de idade, o que tu falarias para ele lá atrás? Onde é que tu estavas com 19 anos primeiro? Estava em Rio dos Cedros ainda? Estava fazendo a faculdade de engenharia elétrica. Em Florianópolis? Em Florianópolis. Quer dizer, estava no finalzinho já, né, da parte ali que interessava. O que eu poderia dizer? Olha, não seja tão impetuoso. Faria, né? Foi? Não seja tão impetuoso. Aprenda a gerenciar pessoas o mais rápido possível e cuide da saúde. Porque pessoa é importante, né? E a gente é difícil, né? Lidar com pessoas, comandar uma equipe, o Aloysio deve saber bem, o Clóvis também, claro, com certeza. Mas não é fácil. Para quem não tem o traquejo no início, é um desafio gigantesco, né? Porque lidar realmente com pessoas não é fácil, né? Estás vendo o teu diferente, estás vendo que tuas convicções não são tão certas como seriam, né? E tu fica, como assim, né? De fato, isso é bacana. É bem isso mesmo. Bacana. Aloysio, o que tu falarias para o Aloysio de 19 anos? Onde é que estavas com 19 anos?
Em Lages. Iniciando a faculdade de Ciência da Computação. Lá em Lages, né? Eu acho assim, que depois a experiência acabou mostrando, né? E a vida é resolver problemas. Eu acho que tu tem que acostumar com essa ideia já desde cedo, porque as oportunidades estão ali. Não existe uma oportunidade se não existe um problema, né? Então acho que esse é um conselho que é legal quando as pessoas conversam. A gente, às vezes, vou no CIB também, a gente conhece algumas pessoas, né? O Rafa também tem um trabalho muito legal lá. E quando a gente conversa sobre isso, eu sempre falo, pessoal, coragem, aprenda a resolver problemas, não sofra com ele. O professor Cortella fala, ou sente e chora, ou levanta e enfrenta, né? Fique no segundo. Pense dessa forma e fique no segundo. Que sentar e chorar não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum, né? Então acho que é bacana ter esse guia. Claro, cada um vai ser um desafio, mas assim, tem uma frase que diz, né? Pedir a Deus sabedoria e ele me deu problemas para resolver. E é dessa forma que tem que estar. Mas isso vem com o tempo, né? Lógico. Você vai vivenciando as coisas até chegar lá. Então, essa é um ponto que eu gosto muito de pensar dessa forma. E eu tenho afilhado, né, que está agora cursando Ciência da Computação, no começo, e que às vezes me pergunta, e aí, padrinho, para onde é que eu vou? É costume que se você entender que você vai resolver problemas, né, você não vai ter oportunidade, nem vai ganhar dinheiro parado ou no teu quadrado. Tem que se movimentar e aprender a resolver o problema o mais rápido possível. E se não tiver problema, cria. E não sofrer com ele. Para resolver. Não sofrer com ele, né? Se divirta na travessia, né? Exatamente. Maravilha. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui. 1 horinha de conversa que passou rapidinho. Poderia ficar aqui mais um tempão a gente conversando. Obrigado. Fico feliz da vida de estar com vocês aqui. Espero que tenha sido bom para vocês também, né? Foi ótimo. Foi ótimo participar, responder perguntas, contar um pouco da nossa história. Lembrar um pouquinho da história. Lembrar, né? exato. É importante valorizar o que passou, né? Às vezes a gente esquece disso também, né? Verdade, de resgatar e pegar lá algum ensinamento também é importante. Obrigado mais uma vez por os dois aqui, por estar aqui com a gente. E você também não se esqueça aí de, além de seguir Antes Tarde do que Nunca no YouTube, no Spotify e tudo mais, siga-nos também no Instagram, @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca. Siga também @RealRafaSilva, que é o Instagram do Rafael Silva, que não está aqui com a gente hoje, o meu, Pancho com BR, o da Teclógica, como é? @Teclógica? @Teclógica, mais fácil. E vocês têm Instagram também, Clóvis? Tem Instagram? Tem também. Tem pessoal aberto? O pessoal pode seguir? Ou só... Pode, tem muita notícia, tem muita informação lá. Ah, isso é bacana. Qual é o Instagram? @Teclógica. Na Teclógica mesmo. Mas o teu aí. pessoal, eu digo, esse não tá aberto. Não. Então tá bom. Aloysio, tem Instagram? Eu tenho, @Aloysio Arbegaus, tudo junto. Aloysio Arbegaus, se escreve exatamente como se pronuncia, né? Arbegaus. Arbegaus. Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que acompanhou. E não se esqueça, toda terça-feira e quinta, às 7 da noite, tem uma entrevista nova aqui para você. Grande abraço e até mais.